O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Boa noite, espectadores e espectadoras do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio de 2024, e eu sou o Caio Belandi, ao vivo, direto do seu estúdio, e este é o Lado B do Rio 319, chegando primeiro aqui no YouTube, nossos rostinhos, mais uma live, né, da parceria com o escritório Normando Rodrigues, e posteriormente no seu feed de podcast. Cara, a gente mudou aqui o lado. Tô tendo que olhar pra direita, eu não consigo nem olhar pra direita no YouTube. É bom não olhar pra direita mesmo. A direita pra mim nem a direita tem que ser ignorada. Cara, nem na câmera eu consigo olhar pra direita. Enfim, a próxima mês que vem... O Caio está com problemas de lateralidade. Caraca, que nervoso. Ignore a direita. Nada da direita. Meu perfil é o mais feio na direita, nada da direita presta. Quem estiver chegando na live, a gente já pede aí pra deixar o like, enfim. Seu comentário, deixar um superchatzinho com pergunta, compartilhar nas redes. A gente precisa engajar o YouTube do Lado B, porque a gente tem uma novidade. Em junho tem estreia aqui no YouTube do Lado B, um novo programa com o nosso jeito, que você já conhece, já confia. A gente vai revelar detalhes desse novo programa em breve nas nossas redes. Então acompanha aí a gente nas redes sociais. Mas já engaja o YouTube, já deixa seu like, já assina quem não for assinante, enfim. Porque pra gente é importante, a gente quer estar mais aqui no YouTube. O time tá completo, Daniel Soares e Fagner aqui no seu estúdio, e Luara Ramos via internet também está com a gente hoje. Normando Rodrigues, advogado e mestre em ciências jurídicas e sociais, claro, sócio do escritório, e principalmente um vascaíno, mais um vascaíno convidado. O pessoal, Normando, reclama muito que na nossa bancada não tem um vascaíno, né? Mas a gente tem... Estamos aqui. Exatamente, a estatística tá mostrando aí, fontes fidedignas de estatística, que a maior parte dos nossos convidados são vascaínos. Então, mais um representante aí pode pegar essa estatística, que o Normando Instituto Data Vasco confirma. Instituto Data Lado B. O Normando esteve com a gente na live sobre história e novas perspectivas do sindicato, lá em outubro, e agora a gente volta para bater um papo sobre mudança climática e classe trabalhadora, né? O papo vai centrar basicamente por estamos todos no mesmo barco, nesse planeta, em mudança climática? Bem, spoiler, a resposta é não, e o Normando vai ajudar a gente a entender o porquê. Bem-vindo de volta, Normando, prazer falar com você, boa noite. E aí, galera, prazer é meu, muito obrigado pelo chamado, fazia um tempão, também é um pouco falta de disciplina minha, mas estamos juntos, estamos aqui, como o Vasco, não caímos, e a gente vai se fazer presente. No Valahar. Luara, tem uma cidade aí fazendo aniversário, né? Cidade mais antiga do Espírito Santo, Vila Velha, ficando mais velha. Como é que tá chegando aí essa jovem senhora aos 489 anos? Boa noite. Oi, Caio, Fagner, Daniel. Boa noite, Normando. Muito bom sua participação aqui mais uma vez. E boa noite para todo mundo, né, que nos assiste a partir de agora no YouTube, para quem nos ouve a partir da gravação dessa live. Então, Caio, hoje, 23 de maio, né, aniversário de Vila Velha, primeira capital do Espírito Santo, cidade que me acolhe há 15 anos. Eu sei que o Lado B tem um público capixaba, mas até para quem não conhece, eu quero apresentar aqui brevemente um pouco da conjuntura política, até porque esse ano, né, ano eleitoral, gente. Então, Vila Velha atualmente é governada pelo prefeito Arnaldinho Borgo, no diminutivo, né, mesmo, gente, porque ele é filho de político. O pai, Arnaldo Borgo, foi vereador do MDB, aqui entre o fim de 1980 e 1990. O prefeito é filiado ao Podemos e, antes de se candidatar ao Executivo Municipal, foi vereador por 2 mandatos. Primeiro, pelo PMN e depois pelo MDB, quando foi o vereador mais votado, né, em 2016, mais votado até então, mais votado do município, com mais de 5 mil votos. Vila Velha tem uma tradição recente, se é possível dizer assim, de não reeleger prefeitos. Vila Velha não reelege prefeitos desde 2004. O último a se reeleger foi Max Filho, que é outro herdeiro político, filho do ex-governador Max Mauro. O Max Filho era o prefeito candidato à reeleição em 2020, quando foi derrotado pelo Arnaldinho Borgo.
Então, em 2016, o Max Filho, que fez carreira no PTB, retornou para esse terceiro mandato em Vila Velha pelo PSDB. Né? Hoje, o Max Filho é um dos principais nomes do PSDB, né, no estado e é cotado para tentar voltar à prefeitura esse ano. Só que o PT e o PSOL também já lançaram seus pré-candidatos, né? O ex-vereador João Batista Babá, que já foi candidato a prefeito em 2012, é o nome do PT, e o Nicolas Trancho é o pré-candidato do PSOL. Acontece que há muitos anos, as eleições municipais de Vila Velha, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado, são tratados na base do acordo, né? Como moeda de troca mesmo, assim. Parece que não tem um projeto específico para a cidade. Então, talvez venha daí um pouco da popularidade do atual prefeito, que soube se vender como um legítimo canela verde, anunciar obras por todo o município, ainda que a maior parte dessas obras seja em parceria com o governo do estado. Aliás, sim, o Arnaldinho Borgo tem o apoio do governador Casagrande e do PSB, que é o partido do Casagrande, e o PSB quer lançar esse ano candidatos em todos os municípios possíveis, né, no Espírito Santo, com exceção de Vila Velha, pelo que parece. Acontece que o ex-secretário de Segurança Pública do Casagrande, o coronel Alexandre Ramalho, que era afiliado ao Podemos, que é o mesmo partido do atual prefeito, pulou para o PL em março deste ano e já se anuncia como pré-candidato, com direito à foto com Jair Bolsonaro e Magno Malta, que vocês devem se lembrar, é um dos 3 senadores deste estado. E por falar em Senado, durante o primeiro turno em 2020, o senador Marcos Duval, aquele lá do broche da SWAT, que também é do Podemos, não apoiou o Arnaldinho, que era do mesmo partido dele. Apoiou um candidato do PL. Né? Só que o Arnaldinho, ele segue a cartilha de um demagogo. Assim. Ele flerta com o bolsonarismo abertamente, fez questão de dizer que não acabaria com as escolas militares quando veio, né, o assunto lá. Faz uma política de maquiagem com a reforma das praças e ameaças ambientais. Faz parte do pacote aí do atual prefeito, que, como denunciados recentemente pelo Cláudio Vereza em seu perfil no Instagram, né, segundo Vereza, que foi deputado estadual por 6 vezes pelo PT aqui, a boiada também está passando no Espírito Santo com falta de transparência sobre licenciamento, ocupações irregulares dos territórios urbano e rural do município. Então, assim, desde que eu moro aqui em Vila Velha, a gente sofre com alagamento. É muito antigo, mas eu tô falando assim, né, há 15 anos eu moro aqui, há 15 anos eu sofro com alagamento, né? Apesar do discurso de hoje, durante o ato de aniversário de Vila Velha, que também, né, é o dia da colonização do solo espírito-santense, o governador Casagrande fez questão de dizer que o problema dos alagamentos aqui diminuíram, mas dia desses mesmo, gente, eu tive que parar na casa da minha mãe, metade do caminho, assim, do meu caminho, porque eu não conseguia voltar para o bairro onde eu moro, por causa de alagamento. Sabe? Coisa de você não conseguir, mercado perto, assim, passar aperto, porque não sabe se o carro vai ficar no meio da rua. Então, a agenda ambiental está longe de ser prioridade do atual prefeito, e depois, quando acontece pior, eles vão chamar de tragédia, né? A gente vai falar um pouco disso aqui. Mas eu quero aproveitar que é o aniversário de Vila Velha para desejar que este ano, essa cidade que eu já aprendi a amar, né, ganhe um projeto próprio, projeto do tamanho da sua importância, da gente que aqui trabalha, e de um município que não termina em Itaparica, né, mas se estende pela região 5, Terra Vermelha, que não é só balneário, mas tem área rural também. Só que seu potencial não é só comercial, não é só agroturismo, é possível gerar riqueza sem recair na exploração dos territórios e da população, que deve estar cansada de votar nas mesmas promessas e nos mesmos herdeiros. Importante esse tema, né? A gente vai entrar em eleição municipal e a gente sempre traz aqui, né, como a eleição do Lula em 2022 apenas ameniza o momento que a gente está vivendo. Os estados e as grandes cidades ainda estão lotadas de bolsonaristas, de pessoas alinhadas diretamente assim, ao Bolsonaro. E quando não são alinhadas diretamente, são indiretamente, na maior parte das agendas, como a gente vai tratar aqui. Então é bom a gente falar isso de vez em quando, porque principalmente o estado menor, né, em termos territoriais, e, enfim, como é o Espírito Santo, porque assim, o Rio, São Paulo, Minas, a gente sabe que estão os bolsonaristas mesmo, né? E mais nos outros estados também, né? Então é bom a gente estar sempre tentando falar sobre o Espírito Santo, aproveitar que a gente tem a correspondente aí em terras capixabas. Fagner, você pediu para abrir o programa de hoje com uma dica cultural, né? Você já foi famoso aqui no Lado B, antes, há muito tempo atrás, de ser o homem que lia trechos de livro, né? A gente gostaria muito até de ter um quadro com você lendo trechos. Citações com Fagner Torres. Era muito Fagner. legal. Citações com Fagner. Era muito legal. E
os nossos espectadores adoram, né? E aí você pediu pra eu dar uma dica cultural, então logo no começo a gente abre com a dica cultural. É uma dica cultural, mas ela não é só uma dica cultural, não. Faz correlação com uma notícia que está em voga no noticiário nas últimas 24 horas, que eu não sei se a nossa audiência prestou atenção, se viu, mas enfim, foi uma notícia que circulou no site do G1. Antes eu queria, né, dar boa noite a vocês, boa noite a Luara, boa noite ao Normando, e também aqueles que estão assistindo a gente aí ao vivo no YouTube, que vão ouvir também depois nos aplicativos de podcast. Mas é uma matéria que saiu ontem no G1, que diz o seguinte, né? Investigações na Bahia e em São Paulo apontam que CACs, né, são os chamados colecionadores de armas, né, os CACs, como fornecedores de armas para facções criminosas, né, na Bahia e em São Paulo. E essa matéria, ela tem uma relação direta com um livro que eu estou lendo atualmente, estou terminando, inclusive, muito provavelmente vou terminar de ler hoje, muito provavelmente, e terminar de uma maneira muito impactado, porque ele trata de um tema que é muito relacionado com a nossa vida aqui no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, que é o tema da milícia. E até já conversei com o autor do livro, ele vai vir falar sobre o livro no mês que vem, para falar sobre o livro e sobre esse tema de milícia, segurança pública, tráfico de drogas de uma maneira geral, que é o livro Milicianos, do Rafael Soares, repórter especial do Globo, um dos principais repórteres, acho que nós temos no Brasil hoje, para tratar desse tema. E o livro me deixou muito impactado, assim, ele tem me deixado muito impactado, porque uma vez que a gente sabe de como que funciona, né, o modus operandi da violência miliciana no estado do Rio de Janeiro, sabe que, né, domina vários setores econômicos, domina transporte, domina TV a cabo, domina distribuição de gás, distribuição de água, fornece, entre aspas, a segurança para proteger o cidadão dela mesma, esse tipo de coisa que a gente sabe, elege deputado, elege vereador, elege presidente, elege governador, mas quando a gente tem histórias muito concretas, né, contadas a partir de um livro com nomes de pessoas, datas, endereços que são muitas vezes conhecidos, né, próximos de onde a gente vive, trabalha, passeia, entre outros, isso toma uma outra dimensão, toma uma materialidade diferente do você simplesmente saber que acontece. O livro tem esse poder, né, de certa forma, revelar para a gente de uma forma muito concreta, que às vezes só o dia a dia não nos dá. E esse livro, Milicianos, né, que eu estou finalizando, hoje eu acho que eu termino ele tem uma passagem que eu deixei anotada aqui, que tem total relação com essa matéria que o G1 trouxe ontem sobre a distribuição de armas de CACs para facções criminosas aí na Bahia e em São Paulo. Com certeza não ocorre só na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, todos os outros lugares acontece da mesma forma. E o trecho diz o seguinte: antes das medidas de Bolsonaro, um atirador experiente, por exemplo, com histórico de participações em competições, podia ter no máximo 16 armas e comprar 40 mil cartuchos por ano. Com as mudanças, né, com a lei que Bolsonaro passou durante o seu mandato, né, até um atirador iniciante pode ter 60 armas e comprar 180 mil projéteis por ano. E isso é uma quantidade suficiente para abastecer uma tropa inteira no Rio de Janeiro. Ou seja, um atirador iniciante, depois desse decreto armamentista que o Lula revogou, mas só para a gente ter uma dimensão do que foi esse governo nos últimos 4 anos, no sentido de armamento da sociedade e de armamento de grupos terroristas e grupos de bandido, criminosos. Vamos falar como eles falam, grupo de bandidos. Bandidos só para a gente ter uma ideia de como esse governo dos últimos 4 anos, de 2019 a 2022, como esse governo foi importante para transformar o Brasil num país miliciano, num país de bandidos. Né? Com as mudanças, até um atirador iniciante pode ter 60 armas e comprar 180 mil projéteis por ano, quantidade suficiente para abastecer uma tropa inteira.
Para efeito de comparação, durante todo o ano de 2021, as forças policiais do Rio apreenderam 110 mil projéteis, é menos do que um atirador iniciante pode comprar, tá? Com criminosos. 110 mil projéteis com criminosos. Isso é 70 mil projéteis a menos do que um atirador iniciante pode comprar por ano, a partir do momento que Bolsonaro fez esse decreto de flexibilização. E não há nenhuma fiscalização nem rastreamento dessa turma. Exatamente. Né? Então, eu quis fazer uma relação desse livro com essa matéria e já deixo aqui a dica, cara. Eu acho que todas as pessoas deveriam ler O Milicianos, do Rafael Soares. É um livro duro, é um livro, para quem vive no Rio de Janeiro especialmente, é um livro duro, porque ele cita muitos nomes de pessoas conhecidas, pessoas que morreram e pessoas que mataram. Cita muitos lugares, que são lugares que a gente está muito acostumado a passar, a conhecer. Então é um livro muito difícil de ler, principalmente, né, se você quer ter um sono tranquilo, é melhor não ler de dia, ler de dia, não ler de noite, né? Mas é muito importante saber para poder ter a dimensão de como existe aí uma simbiose entre milícia, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, na prática, polícia, tráfico de drogas, na prática tudo funciona como se fosse uma coisa só. E eu acho que é muito importante fazer essa leitura. O Rafael vai estar aqui no mês que vem para conversar com a gente sobre o livro. E aí, por isso eu quis trazer isso como dica inicial na minha fala de hoje. Perfeito. Aliás, hoje a gente fechou também uma convidada muito bacana para falar sobre Rio Grande do Sul, mês que vem. Fechamos a agenda de junho aí, a gente vai divulgando aos poucos. E dá um break news aqui, né? O bom de fazer ao vivo também é que às vezes a gente pega o quente, né? 4-2, o TRE agora nega a cassação da chapa Castro Pampolha e do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Ainda falta o voto do presidente da corte, mas o máximo que pode chegar é 4-3. A gente meio que, né? Você ouviu no lado B que uma nova eleição esse ano não interessa a ninguém no campo político. Ninguém que importa no campo político. A gente tá devendo falar mais do Castro, a gente fala mais do Castro nos próximos. Dani, você que já deu seu boa noite aí, com seus comentários pertinentes. Seus pitacos. Essa semana, 2 ministros do governo resolveram contra-atacar e sair um pouco aí daquela polidez, né? Aquele republicanismo do cargo. O primeiro foi o Paulo Pimenta, atual ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, dizendo que não conhece a Aécio Neves, não sabe quem é Aécio Neves. Foi perguntado lá para um jornalista sobre uma crítica aí que esse defunto político aí de Minas fez aí sobre a nomeação do Pimenta. Foi muito bem o Pimenta. E aí depois o Haddad participou de uma audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara e também não hesitou em bater de frente com as falsas narrativas e fake news dos parlamentares fascistas, incluindo Kim Kataguiri e outros fascistas mais. De vez em quando, né, é bom a gente se ver representado por quem a gente botou lá, né? De vez em quando a gente sabe que o cargo exige uma série de comportamentos, liturgias, mas assim, de vez em quando a gente precisa descer lá e fazer parecido, pelo menos, até pra isso, pra base, né? Ficar aqui, ó, pô, é isso, o cara falou que tem que falar. A gente bate muito, né, nessa questão da comunicação do governo, da postura frente a esses tempos de rede social. Então é bom falar também, né, quando tem exemplos positivos. O Pimenta, numa coletiva, primeiro que um grande jornal publica uma coluna de opinião de Aécio Neves em 2024. Ele já tinha falado antes, repercutiram e botaram na coluna de opinião. Estão tentando forçar, né, a participação dele num debate que ele não tem nada a ver, né? O cara hoje é um deputado de baixo clero, o menos votado que conseguiu entrar, de Minas Gerais, com uma base eleitoral muito específica e localizada no norte de Minas Gerais. E o que esse cara tem? Estão perguntando para um deputado do sul da Bahia a opinião sobre a questão do Rio Grande do Sul? Estão perguntando para um deputado do Amazonas? Estão perguntando para um deputado com base em Vila Velha, no Espírito Santo? Não estão. Por que o Aécio Neves merece uma meia página de jornal para amplificar? Porque a Folha virou kardecista, pô. Foi Folha ou Estadão, mas foi mesa branca. De fato. Então o Pimenta acho que foi muito bem, porque estavam tentando reverberar mais uma vez, pegar alguma declaração dele pra fazer matéria. Pimenta, não sei quem é.
Aécio Neves não conheço. lindo, Tchau, foi lindo. boa noite. Tchau. Ainda divertiu a plateia. Foi lindo. E o Haddad, na melhor estilo Flávio Dino, né, quando era chamado para a comissão, para que chamaram o Haddad na comissão? Não estão preocupados com déficit, não estão preocupados com a evolução da dívida pública, estão preocupados em fazer seus cortes, né, para sua claque. Então, acho que o Haddad foi bem, dentro do estilo dele, né, que é um estilo diferente do Dino. O Dino é mais debochado, né, fazia comparações com cultura pop, né, questão dos Vingadores e tal. O Haddad não é esse estilo, né, mais Melhor nem professorzão. tentar ser É mesmo. melhor. Quando ele tenta ser engraçado fora do estilo dele, fica ruim, a gente já falou disso aqui. Mas ao seu estilo, né? Muito irônico, sarcástico, chamando os outros de burro de forma Dominando polida. o assunto. Ele Dominando domina o assunto. Olhando do ponto de vista antropológico. Eu preciso responder do ponto de vista antropológico, né? E tal. Acaba sendo uma piada também de nicho, mas é isso. A gente é o nicho, né? Então, se não serve pra contrapor narrativa na galera deles, pelo menos faz um contraponto pra nossa galera e dá discurso, né? É importante isso também. Dá o discurso pro nosso campo contrapor. Porque vai chegar no nosso zap também, daqueles amigos que nos restam do outro lado, ou pelo menos metidos a isentões. Até votei no Lula, mas o déficit, não sei o que lá. Ele dá argumentos também pra essa disputa de dia a dia, essa disputa de política de dia a dia, né? Das nossas De pequenas narrativa relações. mesmo, De né? narrativa da tal da mesmo. narrativa, de você mostrar as coisas Sim, pelo então, viés. só o comentário desses dois exemplos positivos essa semana. Pois é, eu acho que a gente precisa disso de vez em quando, né? É uma discussão, enfim, sobre os limites disso, ok, eu entendo, até porque a gente sempre sabe, a gente sempre fala, né? A esquerda sofre o martelo duro da lei, né? Será que se fosse uma chapa de esquerda que estivesse fazendo metade do que fez o Castro, não Tinha seria sido caçado? caçado na eleição. O Não tinha Eduardo chegado nem Leite na e o eleição. Melo não estariam sendo caçados e tal, enfim. A gente sabe, então a gente também tem uns limites, os nossos limites são mais curtos. Mas de vez em quando é bom. Antes da gente entrar aqui no assunto, né, de fato da nossa live, quero mandar um alô aqui pra galera, ó. O Bruno Borba tá aqui dizendo que programa de esquerda sem vascaíno não pode. É por isso que a gente tá sempre chamando o vascaíno. A esquerda carioca que não tem vascaíno na esquerda. Val Lima, boa noite pro Val, pro nosso Rodrigão. O Matheus tá aqui dizendo, Matheus Sardi, dizendo que a mãe mora em Cariacica, numa região que alaga se chover muito, e tá ficando com o coração na mão. Então um abraço aí pro Matheus e pra mãe dele. Aline Lopes. Fica aqui na Grande Vitória. Isso. Aline Lopes também tá aqui. O Thiago Silva falando sobre as armas roubadas, né, dos CACs, né? Que realmente Sempre roubadas. os caras, enfim. Eles compram 180 mil armas para ser roubadas. Pois é. E anda armado, tem arma e mesmo assim são roubados. Enfim, o Alexander Menezes dizendo que tá muito bom ver ao vivo, mas não vai conseguir ficar aqui. E a Mariana Arantes sempre com a gente também, falando lá de Bom Jesus do Itabapoana, que também sofre com enchentes. Que é quase Espírito Santo. Mariana sempre com a gente. Sempre com a gente de longuíssima. Ela já tem um tempo, coisa de uns 2 ou 3 meses, ela entrou em contato comigo numa mensagem inbox de Instagram, falando de um alagamento que estava rolando numa das chuvas, dessas chuvas que tem acontecido com frequência lá em Bom Jesus, enfim, que alagou vários equipamentos públicos e que não teve notícia nenhuma sobre isso. Só que aí, por conta de 1 milhão de motivos, acho que ela entrou em contato comigo num dia e, era muito longe do programa, eu não anotei, quando chegou o programa eu não consegui falar, não lembrei de falar, mas é isso, enfim, é uma coisa que vai acontecer com recorrência, a gente não tem plano de contingência para isso, não temos políticos locais preparados. Para a gente ter uma ideia, o Eduardo Paes, aqui no Rio de Janeiro, mostra como ele está à frente em relação a outras capitais, né? Porque, querendo ou não, a gente passou por um período agora de um mês atrás, mais ou menos 1 mês e meio atrás, de ameaças de chuvas fortíssimas, e, querendo ou não, a prefeitura agiu no sentido de avisar a população, as pessoas trabalharam de casa, quem podia trabalhar de casa trabalhou de casa, né? Minimamente aconteceu o que no Rio Grande do Sul não ocorreu. Não, e ele inaugurou né? o centro de operações. Enfim, ele a fez gente ele tem fez o todas piscinão. as críticas e vamos ter. Os piscinões, não, inclusive não resolveu o problema, mas assim, mostrou que tem como resolver. Tem caminho pra fazer. Não, acho que, Melhorou muito, eu acho que nesse caso específico do Rio, não só mostrou como tem caminho para fazer, como dentro do cenário geral, minimamente mostrou que acredita na ciência, pelo menos nesse assunto, né? Porque o que a gente mais vê por aí é governante que não acredita na ciência,
né? Governante que não acredita em aquecimento global, que não acredita que tem que gastar a verba com prevenção à chuva. E o Rio Grande do Sul é uma prova viva disso aí que a gente está vivendo hoje, inclusive, já que Porto Alegre alagou hoje novamente. Isso, e falaremos sobre isso daqui a pouco. Antes Gente, Oi, Normando, diga. então, cara, deixa eu botar o bedelho aí, Por porque favor. eu acho que tem um denominador comum que vai desde a questão das milícias até as poças e alagamento, passando por um monte de outras coisas. E faço essa observação assim, de boas, muito fraternalmente, mas preocupado com algumas abordagens que a gente possa fazer, como a companheira Márcia Tiburi está fazendo numa notinha hoje, dizendo tem que chamar os técnicos e etc. e tal, e sobre preparo, e daí vai. Que é o seguinte, o problema é político. Tá? O problema das milícias é uma opção política de negar a política e substituir pelo crime organizado. Isso não é exclusividade do bolsonarismo, isso é característica do fascismo italiano, é característica do fascismo alemão, também chamado de nazismo, é característica do fascismo onde quiser. Né? O Milei daqui a pouco está organizando as suas milícias também. Sim. E o problema é político também no sentido de você ter um governante, seja o pai, seja esse, seja aquele, que governe para a população, que coloque a preocupação maior, né, do destinatário do seu mandato em primeiro lugar e não a cota do mercado. Só para responder, não vou atravessar muito samba, mas só para responder, conectar uma fala da Luara importante, né, o diabo não é o diabo porque ele é mau, viu? É porque ele é velho e tem memória. O diabo não bebe tanto quanto eu bebo. Mas mesmo assim, eu sou velho o bastante para me lembrar de uma Vila Velha dos anos 80, super propagandeada no fim da ditadura como um destino turístico de maravilhas naturais, etc. e tal, e que foi, na época da redemocratização, infestada de mosquitos numa epidemia de dengue gigantesca, e que foi combatida por um prefeito do Partido dos Trabalhadores, na época, com uma medida simples. O cara se tocou do conhecimento popular e, através mais do conhecimento popular do que da ciência, associou os alagamentos à epidemia de dengue. E aí ele foi combater o mosquito, não como acontecia na minha infância e adolescência na Leopoldina, no bairro de Higienópolis, respirando DDT cancerígeno, que era o combate que a prefeitura fazia na época da ditadura. E hoje todos os especialistas em pandemia falam que quando você bota o famoso carro do fumacê na rua com inseticida, é porque tu já perdeu a guerra da pandemia, né, para aquela infestação. Foi combater os mosquitos em Vila Velha drenando as poças, combatendo o alagamento. Na mesma época, a prefeita Thelma, em Santos, né, ela buscou o conhecimento acumulado da gestão pública e combateu os alagamentos em Santos, que também geravam a epidemia de dengue, reabrindo os canais que tinham sido construídos no início do século XX. Ela só pegou as eclusas e comportas dos canais e botou para funcionar, né? Que é quase que o oposto do que o Melo e o Leite fizeram em Porto Alegre. Exato. Né? Então, isso é só para situar o seguinte, resumo da minha fala muito rápido para devolver a bola para vocês. O buraco é na política, tá? Não é num técnico, não é na grande ciência, etc. A ciência é um instrumento super importante do qual a gente não pode abrir mão. Mas é a política que viabiliza que a gente recorra à ciência. E é a política que viabiliza que a gente não tenha milícia. Exato. Perfeito. Não, e vai bem exatamente ao encontro do que a gente tem aqui, preparou de primeira pergunta para você, Normando. E, evidentemente, para... Vai, Lu, quer falar sobre Caio, Vila Velha? Quero sim, porque eu aproveitar essa fala do Normando aí para poder conectar com o caos que é praticamente folclórico aqui, já que ele lembrou do companheiro Magno Pires, que foi o primeiro e único prefeito do PT aqui na história de Vila Velha. Ele foi eleito ali na redemocratização, ali em 1987, mas, na verdade, o candidato mais votado naquela ocasião, Normando, não sei se você conhece essa história, foi o mosquito da dengue. As pessoas votavam em cédula de papel e escreveram lá, Aedes aegypti,
e não é como não é válido, assumiu o segundo mais votado, que foi o companheiro Magno Pires, que fez essa gestão humanizada. Então, quando a gente fala, eu achei genial a sua abordagem, Normando, já entrando no papo aqui, porque a gente está falando, por exemplo, de milícia, estamos falando de ocupação do solo urbano, a gente está falando de humanizar a política. O que o Eduardo Paes assim, fez é o mínimo, né? Porque nós estamos falando de olhar para as pessoas, para quem a gente precisa cuidar. Sim. É o básico de qualquer administração pública. Então, acho que o papo partir por aí já indica que a gente vai ter grandes pensatas, como diz Caio Belândia aqui, nessa noite. Pois é, e já é uma abertura do nosso programa, né? Como eu estava falando, o nosso roteiro vem exatamente disso, né? Das escolhas, né? Agora, recentemente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, deu uma entrevista admitindo que tinha estudos científicos, vários, que alertavam ao governo dele, à gestão dele, que tinha uma possibilidade de ter os desastres climáticos, né? Os eventos climáticos graves, né? Que é o nome que se usa, lá no Rio Grande do Sul. Avisaram ele. E aí, abre aspas, a resposta dele era essa. O governo também vive outras pautas e agendas. A agenda que se impunha ao Estado era aquela especialmente vinculada ao restabelecimento da capacidade fiscal do Estado, fecha aspas. E aí, Normando, uma coisa que a gente tem falado aqui já, né, Dani, nas últimas semanas, de maneira ampla, não só nesse caso, é como esse pensamento ultraliberal ele contaminou o ambiente, o debate político, evidentemente, mas não só, né? Às vezes até no debate, cara, eu vou dar um exemplo aqui, vou abrir um parênteses, fechar um parênteses rápido, né? De colega meu que não conseguia conceber lugar pra fazer xixi no carnaval de graça. Que ele falava assim, ele reclamava que ficava cheio porque era de graça. Então ele queria pagar R$2 pra mijar. Pra ele ter o privilégio de fazer xixi mijar, rápido. exato. Então assim, o que isso tá denotando? A cabeça do cara já tá tão corroída de... Totalmente mercantilizada. Que ele não consegue conceber um país, uma sociedade onde a pessoa possa fazer uma necessidade física de graça numa multidão. No caso do Eduardo Leite, aí falar de questão fiscal como sinônimo de corte e gasto. Exato. Né? Questão fiscal não, é o balanço entre receita e despesa. Ele a cabeça dele só consegue pensar a questão fiscal pelo lado de redução de despesa. Exato. E aí, isso abre, né, pra gente, né, Normando, como a gente conversava ali em off, um leque pra falar do que a gente tá falando aqui, né, do tema principal, né, que é o quê? Os desastres climáticos vão atingir as pessoas. Mas que pessoas atingem primeiro e atingem com mais força, né? E aí, antes da gente, né, entrar, já entrando nesse assunto, mas antes de desenvolver esse assunto por inteiro, eu quero que você fale como é que você viu primeiro essa fala, como é que você analisa essa fala do Eduardo Leite, que assim, é um sincericídio, quase. Mas ao mesmo tempo, em segundo lugar, eu quero que você fale também sobre a repercussão, né? A repercussão na imprensa, nas instituições, na sociedade. Parece que ninguém meio que ouviu isso e ficou por aí. Você concorda? Como é que você tá vendo essa coisa aí do Eduardo Leite admitindo que vidas não são prioridade? Então, Caio, aí é que está a parada. Não é um sincericídio. E por que não é um sincericídio? Isso é mais grave ainda, entendeu? Porque ele foi eleito com esse perfil, saca? A enorme maioria da sociedade, ela queria um técnico, para voltar a falar da companheira Márcia Tiburi, da postagem que eu considero infeliz dela há pouco. E ele foi eleito com esse perfil, um técnico e para quê? Né? Não era um técnico da saúde pública, um técnico disso, não, um técnico das finanças. A população do estado do Rio Grande do Sul, colonizada por esse tipo de pensamento, majoritariamente escolheu Eduardo Leite com a proposta de ser um técnico das finanças. Não é que fosse a área de formação do cara, né? Mas porque o discurso dele estava 100% voltado para isso. O Estado está falido, está quebrado, eu vou botar o Estado em dia, e o Estado não tem que gastar com saúde, não tem que gastar com educação, não tem que gastar com saneamento, o Estado tem que ser eficiente. Cara, aí tem um monte de pegadas, né? Mas eu vou para uma muito antiga literalmente, tá? Vocês depois me taquem martelo de eu estar voltando na antiguidade. Volto por duas coisas. O Caio falou da história dos mictórios, né?
vem de um episódio da Roma Antiga dos Mictórios, uma frase que o Milton Friedman, um dos papas do neoliberalismo, usava para defender o imposto internacional sobre tráfico de drogas, né? Que ele falava o seguinte: dinheiro não tem cheiro. Essa frase vem lá da Roma Antiga, quando o filho de um imperador convence o pai a cobrar pelos mictórios públicos. Aí o pai fala: não, mas que coisa mais nojenta. Ele fala: não, dinheiro não tem cheiro, né? Voltando um pouco mais tarde, né, lá na Grécia Antiga, cara, aí a gente precisa falar de uma coisinha chamada razão, que é exatamente aquilo que a gente perde quando entra em São Januário para assistir Vasco e Fortaleza, né? Razão, né? Razão, cara, é uma ferramenta do cacete, é uma ferramenta de uso civilizatório que foi inventado lá na Grécia Antiga, foi concebida na Grécia Antiga, é típica da filosofia ocidental, né? Não existe uma coisa mais próxima ao conceito de razão na oriental. E razão é uma palavra muito espancada. Eu estou falando de razão para chegar no leite pelo seguinte: porque há muito tempo se confunde ciência e conhecimento com tecnologia. Se confunde razão, que é no conceito básico do iluminismo, aí já dei um pulo de 1700 anos. No conceito básico do iluminismo, razão é o esclarecimento que está voltado para a emancipação humana. Ela existe para isso. Se a gente for lá naquele filósofo super complicado da Alemanha, o tal do Jorge Guilherme Frederico Hegel, ele também vai desenvolver o conceito de razão histórica dele a partir daí. Aí chega uma área, cara, do pensamento francês, na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, que diz o seguinte: não, razão é uma coisa escrota. Razão levou a Auschwitz, levou ao Holocausto, levou à bomba atômica. Cara, razão não é isso. Isso é aquilo que o Horkheimer, da Escola de Frankfurt, descreveu como razão instrumental. É a razão que está voltada para o objetivo imediato, tecnocrático, prático, pragmático, né, para produzir resultado hoje. E esquece o fim, e esquece a finalidade. Foi esse tipo de razão que o Einstein, lá na Primeira Guerra Mundial, quando viu o uso de gás venenoso nas trincheiras, disse que a ciência reduzida àquela tecnologia era igual a dar um machado afiado na mão de um psicopata, né? A ciência construía o machado e entregava na mão do psicopata, porque não se preocupava com seu uso. E as cartas do Einstein, pró e contra a bomba atômica no meio e no finalzinho da guerra, dizem muito sobre isso. Não tem razão no neoliberalismo. O neoliberalismo é uma construção imaginária para transferir dinheiro de pobre para rico. Ponto. É isso. E ele tem umas coisas em comum com o fascismo, né? Por isso que são amiguinhos, por isso que de vez em quando estão na mesma cama com os objetivos. Fascismo blinda a política contra a política. Substitui a política pela violência e blinda a soberania popular. O neoliberalismo blinda a economia. E foi esse raciocínio que elegeu o Leite. O Leite é um filho tardio do Fernando Henrique Cardoso, né? Essa figura não ainda é criticada do jeito que deveria ser historicamente criticada no Brasil. E esse filho tardio se elege com o raciocínio do seguinte: o Estado tem que ser enxuto, né? O Estado tem que cuidar só das finanças. Bicho, Estado não é empresa, Estado não tem que dar lucro. Estado que dá lucro com o déficit social que nós temos no Brasil é uma declaração de incompetência administrativa. E aí, essa proposta foi vencedora nas eleições, por isso que não é um sincericídio. O Leite, quando fala isso, é que nem o Bolsonaro admitir que está pouco se lixando para 700 mil mortes, porque o eleitorado dele elegeu ele sabendo disso, e o do Leite também. Então, cara, a declaração ela é muito sincera, mas não chega a ser um sincericídio. Ele recua, né? O Leite recua depois e rapidamente se desdiz, tenta se desdizer,
como, aliás, os fascistas fizeram um monte de vezes também, nos 4 anos do governo Bolsonaro. Mas o estrago está feito para quem não votou nele e para quem pode acumular aquilo que o Horkheimer falava, que é o real sentido da razão, a razão crítica, a razão que analisa a realidade social e o fim, o efeito para o qual está gerando. Se não, cara, é que nem aquele debate da Lava Jato, né, e o fechamento das empresas no Brasil. Eu gosto de resgatar isso porque também é uma aplicação prática, embora menos dramática do que nas enchentes no Rio Grande do Sul. E qual é o debate? Na mesma época da Lava Jato, poucos anos antes, poucos anos depois, você estava descobrindo casos bilionários de corrupção na Samsung da Coreia, Isso. na Mercedes da Alemanha, na Volks da Alemanha. Nenhuma dessas empresas foi fechada, nenhuma dessas empresas foi reduzida, nenhuma dessas empresas saiu de nenhuma atividade econômica. Só no Brasil, porque a razão da Lava Jato, a gente sabe que era outra, mas não visava a finalidade da função social da empresa, como na Alemanha e na Coreia se preservou. Então, a coisa do Rio Grande do Sul é exatamente isso, achar que o Estado serve para dar lucro, que o Estado tem que ter finanças equilibradas, resulta nisso. E tem coisas mais graves aí, né? Além do critério de classe, que eu acho que a gente deve falar mais à frente, tem uma questão que ninguém está falando, que me preocupa muito, que se chama reflorestamento. Muito pouca gente está associando o que aconteceu no Rio Grande do Sul à destruição de florestas, lá e no norte do país. E isso é muito grave, muito E no preocupante. Centro-Oeste também, Significa sobretudo. que a gente vai continuar. E no Centro-Oeste também, no Pantanal. Eu visitei o Pantanal depois da Grande Queima. Fui ao Pantanal várias vezes antes da Grande Queima e fiz uma visita com a minha mulher. A impressão que a gente tinha é que os animais choravam, só para registro pessoal. Mas, enfim, tudo isso. E o fato da gente não associar uma coisa com a outra é um prato cheio para que tudo se repita. E Daniel, tem uma coisa que o Normando disse na fala dele, que a gente também vem debatendo aqui ao longo do tempo, né? Que a gente fala aí dos cabecinhas de planilha e tal. Eu vi um tweet, não lembro de quem foi, esses dias, que eu achei interessante, né? Que o Sardenberg falou, a tal da Landim, que agora já sei quem é, até um mês atrás não sabia, ela tá se notabilizando, enfim. As pessoas de sempre, né? E aí o rapaz comentou assim, né? O pessoal acha... O que eles acham? Que o governo imprime o dinheiro, gastou 1 trilhão, jogou no esgoto, né? Rasgou esse dinheiro, né? Porque sempre que tem alguma medida que o governo precisa de colocar dinheiro na economia, enfim, de alguma forma dar um auxílio, dar alguma assistência, alguma coisa assim, eles não conseguem conceber que aquele dinheiro circula, né? Via de Vai regra. pra mão de pessoas que vão colocar na mão de outras pessoas e, eventualmente, pode até voltar pro governo. Pois é, imposto, etc, né? Então, assim, a concepção de mundo dessas pessoas, né? Da questão do dinheiro, e ao passo que a gente sabe quem que não faz o dinheiro circular, né? Que não é atacado de jeito nenhum, que acumula, deixa lá o dinheiro rendendo para mais dinheiro e tal. Por exemplo, alguma dessas pessoas que estão preocupadas com a questão fiscal na reconstrução do dinheiro, da questão fiscal federal, né, para a reconstrução do Rio Grande do Sul, vai reclamar da concessionária do aeroporto de Porto Alegre ser ressarcida pelos prejuízos? Porque essa concessionária, né, o capital estrangeiro, pode pegar essa grana e ir embora. Falar, Sim, valeu. a gente perdeu muito dinheiro aqui, quebra de contrato e tal, a gente vai ser ressarcido e vamos embora. E pronto, esse dinheiro não vai circular. E o aeroporto não vai ser reconstruído. E como existe uma função social muito importante no aeroporto, inclusive para as elites e para a circulação do capital em Porto Alegre, o aeroporto vai ser reconstruído de uma forma ou de outra. O Estado... Com dinheiro, e vai ser o Estado. Então a concessionária está se fazendo de morta e já está ensaiando em pedir ressarcimento. E eu não acho que essa turma vai se preocupar tanto quanto com esse gasto, que não vai ser dos maiores, vai ser um gasto importante, mas não vai ser o maior gasto do que com a questão fiscal da recuperação do Rio Grande do Sul. E por fim, essa questão é muito louca, né? Porque esses colunistas, eles talvez acreditem nisso, né? Sim. E as pessoas que elegem o Leite
estão tendo se martelado na cabeça delas há 40 anos. Eu não acredito que eles acreditam nisso, É, não. então, é sempre essa discussão que eu gosto de fazer, né? Eu sempre falo isso, eu gosto Pra de mim falar... é a voz do patrão, cara. É a voz do patrão. Mas é a voz do patrão, tipo, eles estão lá porque eles reproduzem a voz do patrão ou eles... Eles estão Eles lá estão, não, porque eles estão lá porque reproduzem a voz do patrão, mas tipo, eles já acreditam naquilo mesmo. E o patrão bota eles lá porque eles acreditam naquilo. É, então, eu sempre falo isso pra você que tá nos ouvindo, que nos ouve há muito tempo, já sabe, né? Quando você vê a opinião de um jornalista da grande mídia, você sempre se pergunte se ele pensa aquilo mesmo ou se ele está sendo pago razoavelmente, nem sempre bem pago, só, às vezes é só razoavelmente, pra dizer aquilo que o patrão acha, né? A gente sempre fica... Não, e mesmo que ele acredite, ele tá sendo contratado pra dizer aquilo. Exato. Então, assim, acreditando ou não, ele vai dizer aquilo. Muitas vezes a gente acha até que acredita mesmo, outras vezes eu não sei. Acho que é cretinice. É importante No caso ser... específico do Sadenberg, podem pegar algum programa do meio do ano passado, junho, julho, não vou saber dizer agora qual, que era a questão da inflação, né? Tava falando, não, porque a inflação tá caindo, mas vai subir. A inflação tá caindo, mas vai subir. Isso. É porque é anualizado, e aí em junho, julho de 22, a inflação teve deflação, por causa quando tirou os impostos, né, do combustível. Então tava todo mundo esperando, quando chegasse junho e julho de 23, a inflação ia disparar em 12 meses. Porque ia parar de contar com esse período de deflação de Ia 22 para contar acumulada. só os- Nada aconteceu. É muita torcida. Então né? é muita torcida. Enfim. E aí, Normando, Mas, gente, vai. Deixa eu só pegar. Não, é porque a gente está comentando a fala do Leite, e teve uma outra fala dele muito problemática, talvez até pior, porque eu acho que ela denota ali onde fascismo e neoliberalismo se dão as mãos, né? Em que ele, quando as comunidades quilombolas falaram que não estavam sendo assistidas, Isso. né? Não estavam sendo amparadas nesse momento ali de catástrofe ambiental, ele diz que a gente não tem condição de atender todas as pontas. Então, você vê assim, tem uma escolha de que ponta ele vai atender, e aí eu acho que fica bem evidenciado, né, que o neoliberalismo não é essa coisa técnica que eles querem vender, não é um balcão de negócios, é um clube de vantagens para aliados deles. Então, por esses patrões que patrocinam aí essas matérias, as entrevistas, chapa branca que eles fazem, são esses caras que são as pontas que eles seguram, entendeu? E o Melo falou hoje também, o prefeito de Porto Alegre, falou que não tinha como cuidar de tudo em Porto Alegre. Aí o camarada até tuitou, não tem como cuidar de tudo, disse a pessoa eleita pra cuidar de tudo, né? Tipo, o cara tá ali pra isso. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no Armazém do MST, na Lapa, e na Livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Normando, adicione o que você desejar, mas eu quero te puxar também, que é um negócio que a gente sempre fala, sempre faz, e a gente precisa fazer, que tem a ver com a gente sempre martela, quem nos ouve toda semana já tá cansado de saber, mas a audiência nova talvez não. A comunicação, os grandes meios, eles são sócios dessa barbárie, né? Eles são diretamente ligados a isso, que são eles que fazem o convencimento das pessoas de que naturalizar esse tipo de pensamento, né, ultracapitalista, onde o xixi tem que ser R$2, né? Então, quando a gente está falando disso, de toda a linha histórica que você faz, a gente está falando também da comunicação, o papel da comunicação, né? Só complementando, quando o Bolsonaro diz na campanha de 2018 que as pessoas têm que escolher entre direitos e empregos, ele não está semeando num campo infértil para isso. Pelo contrário, ele está semeando numa terra que já foi aradinha, está preparadinha para receber essa semente. Escolha. É isso. É a disputa ideológica, né, bicho? Os caras vêm trabalhando isso, martelando cotidianamente, desde pelo menos 1989, com a queda do muro. E aí o mercado não pode ser contrariado, o mercado não tem que ser considerado como um ator importante.
os investimentos do mercado têm que ser atraídos, o mercado tem que ser favorecido. E nesse papo de mercado, 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 né, as pessoas esquecem que mercado é só um tapume fictício atrás do qual tem uma dúzia de família ultra rica, né? Não é o Luciano Hang da vida, né? São os ultra ricos, ricos mesmo, né? Tipo aqueles que dão calote nos investidores da Americanas para ficar com mais dinheiro, e tipo aqueles que elegem os presidentes americanos, né? Esses caras é que controlam o capital e controlam a mídia, controlam os jornais. É muito simplório fazer isso? Bom, a gente trabalha há muitos anos que eu digo também, né, para os jovens profissionais de direitos que chegam no nosso escritório, né, que o direito existe, inclusive o direito do trabalho e a justiça do trabalho, foram projetados, escritos, existem e servem para proteger o patrão. Aí tem um ou outro que vira, pô, Normando, então o que a gente está fazendo aqui? Meu filho, a gente está trabalhando nas brechas das contradições desse sistema, assim como vocês fazem na comunicação. Isso. Né? E dentro dos grandes jornalões também não é monolítico, vocês Não. sabem disso. Né? Não. Tem um ou outro que desvia. Sim. Eles precisam, de vez em quando, até por argumento de legitimidade, Isso. contratar um enfant terrible, né? Como Franklin Martins, Kennedy Alencar, depois de um tempo e tal, que é para, olha, eu tenho aqui também opinião crítica, eu tenho também quem faz o contraponto, mas a linha do jornal é aquela e vai servir ao seu senhor sempre. Cara, não precisa ir muito longe, né? Se vocês fizerem uma coleçãozinha das manchetes dos 3 grandes jornais, e só aí já é uma miséria do cacete, né? Porque país continental e a gente tem 3 grandes jornais. Tem Correio Brasiliense, que tem e outras e tal, né? À tarde na Bahia. A Bahia é um lugar tão típico que o jornal ele não é amanhã, né? É à tarde. Mas você tem os 3 grandes jornalões, né? Pega as manchetes desses jornalões só agora com a enchente do Rio Grande do Sul. Tem coisas absurdas, cara. É porrada no governo federal e proteção ao leite, proteção ao melo o tempo todo. Né? O Roda Viva do leite foi uma vergonha. Nossa, nem quis. Isso é a morte do jornalismo. E se via, aí entra talvez a coisa da contradição dos personagens que vocês estavam cometendo agora há pouco. Tem o cara que é ideológico, sim, né, 100%, tipo Sardenberg, e que mente descaradamente sempre que necessário, que acha que é necessário. Né? E tem aqueles que eu acho que não são 100%, são assim 90%, 89%. Mira Leitão é uma sujeita que volta e meia mente pra cacete, mas cai em contradições. Né? Fala coisas que não era para falar, depois faz um somebody love para se dizer. Mas existe uma linha de condição. O fato é, como vocês estavam falando na abertura aqui da nossa conversa sobre a Haddad, a gente tem que comprar essa briga. A gente tem que ir para cima, tem que travar essa disputa na sociedade. E é muito triste você ver a máquina do governo federal indo para as cordas, tomando porrada, fazendo as alianças de governo, né, que eu nem vou falar de Centrão, mas sem contra-atacar e sem afirmar os seus reais valores. Foi isso que levou ao golpe de 16, foi isso que manietou a esquerda no Brasil todo, porque aí não cai só o PT e o governo, cai a esquerda como um todo. Isso. Né? Salvo os ursinhos carinhosos do Reino Encantado da Quarta Internacional. Né? Mas, enfim, o debate a gente tem que fazer e tem que enfrentar, cara. Tem que partir para cima desses caras e botar o dedo na ferida. Não sei se ferir sensibilidades trotskistas, mas estamos aí camaradamente para o debate. Estamos aqui para isso. Ô, Normando, queria fazer acho que a minha pergunta talvez fique um pouco longa, mas a gente está falando o seguinte, a gente está falando de questão climática que, na minha visão, né, inclusive como trabalho com meio ambiente, é o tema número 1 da ordem do dia, porque ela vai impactar a nossa existência como um todo. Né? O que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul é só um
uma agulha no palheiro, num palheiro gigante, num palheiro de tragédias gigantes que a gente muito provavelmente vai assistir daqui para frente. Não é só uma questão de alagamento, é uma questão de alagamento, é uma questão de êxodo, uma questão de fome, de crise hídrica. É uma tragédia provocada pelo homem, provocada pelo capital, que a gente ainda desconhece, a gente imagina a proporção, mas a gente ainda desconhece o caminho que ela pode tomar. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você imagina, você acha, você acredita, olhando o estágio em que nós estamos, né? Nós estamos aí com 1 ano e meio de governo Lula, governo Lula 3. A gente não vê as estruturas de governabilidade do país com uma mudança em relação ao que foi no passado. Esse governo ainda continua muito suscetível a atores que são atores fundamentais da destruição do meio ambiente, como, por exemplo, o agronegócio, né? Aí, embora tenha aí hoje uma autoridade climática nesse governo, a gente também eu pelo menos particularmente não vejo a questão climática como o ponto central da ordem do dia do governo brasileiro, né? Como que você vê o enfrentamento do governo brasileiro? É óbvio que a gente não pode, né, colocar tudo no mesmo balaio. O governo anterior, ele simplesmente negava qualquer questão. Ele incentivava... Ele não apenas negava, como ele incentivava, né? O governo passado dizia que não ia ter demarcação de terra, que não ia ter proteção à Amazônia. Recentemente, eu estava discutindo no grupo aquele filme, acho que é O Processo, né? Aquele filme... O Fórum, né? Onde o Bolsonaro, inclusive, se encontra com o Al Gore lá numa reunião, e que ele diz ao Al Gore que gostaria de explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos, né? O cara chegou ao ponto de chocar o Al Gore, né? Agora não entende, assim, o Al Gore tá ali no trabalho dele de ONG, né, e tal. O cara chocou o Al Gore, pra ver o estágio que nós estamos. É óbvio que hoje a gente tem um outro discurso, sim, mas, a meu ver, o enfrentamento ainda não é feito da maneira como deveria ser feita. E eu acho que o que está acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, também passa por isso. Não vai ser só colocando Paulo Pimenta lá no Rio Grande do Sul para poder ser a autoridade, de certa forma, a autoridade de reconstrução do Estado, que vai resolver esse problema. Muito pelo contrário, eu acho que daqui a pouco, se a gente não tomar medidas mais drásticas, mais dramáticas, no sentido de frear o que está acontecendo com o mundo, até a própria opinião pública vai se chegar a perceber que essa função, por exemplo, que o Paulo Pimenta vai desempenhar, ela nada mais é do que um cidadão que vai ser colocado para enxugar um gelo que não tem como enxugar, né? Como que você vê o enfrentamento do governo brasileiro com essa questão que é muitíssimo dramática e deveria, sim, na minha visão, estar na centralidade de todas as ações do governo de uma maneira total? Então, Fagner, eu vejo com muita crítica. Agora, vamos tentar pensar de Brasil e tentar pensar mundo, né? Em termos de Brasil, né? Correlação de forças não é desculpa para tudo, tá? Claro, esse governo, como vocês falaram, né, se diferencia do anterior porque ele não manda destruir o meio ambiente e tem pelo menos um discurso de proteção ao meio ambiente. Mas a prática é que é o critério da realidade. Esse governo ele pode evidenciar as contradições, mas ele está muito limitado, muito amarrado para fazer qualquer coisa diferente. E acho que muita gente, muitos atores políticos e muitos leitores da realidade não perceberam uma coisa que é consequência do golpe de Estado contra Dilma em 2016, e que não é que seja a explicação absoluta nem a panaceia, mas é que é um ingrediente fundamental para entender a relação entre vontade do executivo e, como os petistas gostam de dizer, o projeto aprovado nas urnas e a realidade política do país. É que Temer, o usurpador, ele entregou o executivo
em boa parte, para o Congresso. Isso é inédito na história da República. O Congresso brasileiro, né, da nossa tradição presidencialista, autoritária de ser governo, o Congresso brasileiro ele nunca mandou tanto no orçamento como agora. E manda numa fatia do orçamento da União Federal que nenhum outro país de representação federativa tem. Né? Então, efetivamente, uma parcela muito grande do poder de agir sobre a realidade foi transferido do executivo para o legislativo. E aí tem um outro agravante, que é, para qual legislativo? Vocês sabem, a gente está vivendo a pior legislatura da história da República, numa sequência de 3 piores. Até a Até a próxima. próxima. Pior até agora. Até a próxima, é isso mesmo. É exatamente isso. A última foi a segunda pior e a penúltima foi a terceira pior. E a próxima deve bater todos os recordes pelo andar da carruagem e dados os 39% que ainda se filiam ao fascismo nas pesquisas de opinião, hoje em dia. Qual a consequência disso, bicho? Se você olhar o mapa da nossa história no século XX, e aí dá vontade de pegar bons e clássicos livros e bater muito na cabeça dos acadêmicos pós-modernos, mas assim, bater com um gato morto até miar, né? Porque a gente não só não rompeu com aquela modernidade construída na sociedade pretensamente industrial do século XX, como pior, a legislatura atual ela é prova de que o Brasil retrocedeu para antes da Revolução Burguesa de 1930. Você tem hoje, mandando no legislativo, as elites rurais que foram varridas do poder pela Revolução de 30. E obviamente, né, tem uma frase do Stedley, né, mas que é inspirada no mal, a cabeça pensa onde você pisa. Né? Obviamente, a proposta política, a visão de mundo dessa classe que está representada no parlamento e que detém o parlamento na mão é aquela de antes de 1930. Né? Muito pouca gente, a história é tão disruptiva ou apresentada de forma disruptiva no Brasil, que muito pouca gente identifica, por exemplo, no Lira, né, o presidente da Câmara, o bandidão presidente da Câmara, é, na verdade, o herdeiro político do clã Palmeira das Alagoas, né, que deu Vladimir Palmeira, mas que era capitaneado pelo Guilherme Palmeira, que era a 4ª geração de uma família de latifundiários super importantes, que hoje é representada pelo Lira. Então não muda de família, não muda de interesses, está ali e está de volta. Então, como é que você faz a defesa do meio ambiente, o enfrentamento da mudança climática nesse cenário? Não é impossível. Acredito que seja possível fazer muito mais do que o governo está fazendo, efetivamente. Tá? Então temos que ser críticos e cobrar. Agora, tem essas limitações severas. E também não dá para alienar. O Brasil não é ilha, né, gente? Não dá para alienar do mundo. O The Guardian, há uns 10 dias atrás, não sei se vocês viram, fez uma matéria especial sobre os painéis do clima. E foi interessantíssima, porque os caras se propuseram uma pesquisa de fôlego grande e eles se propuseram ouvir simplesmente todos os painelistas de todos os painéis do clima desde a Rio Eco 92. Caramba. Não ouviram todos, que muitos já morreram, né? Outros não foram localizados, alguns estão tão putos e desesperançados que recusaram dar entrevista, mas 870, 800 e porrada painelistas responderam à pesquisa do The Guardian. Perto de 90% desses são extremamente pessimistas e criticam todos os governos que participaram de todos os painéis, porque o interesse que determina a ação é o financeiro. Aquela frasezinha, né, do Eduardo Galeano, do imortal Eduardo Galeano, esse é imortal mesmo, não é Esse é brabo. aquele sujeito lá da CBN, tá? O Merval. O Galeano Esse é tem aquela imorrível. frase famosa, né? Imorrível. Esse é imorrível. De repente a gente negocia isso daí. Mas, enfim, o Galeano tem aquela frase famosa
Acho que se a natureza fosse um banco, já teria sido salvo há muito tempo. Vide o ProR em 1995 no Brasil. Tem uma derivação daí, né? É mais do que isso. A mudança climática não é efetivamente combatida, e aí você tem duas formas, assim como na ecologia você tem preservação e conservação, a mudança climática também, você tem o combate à causa da mudança climática, do aquecimento global, né, emissões de gases, o sequestro de carbono com reflorestamento, e você tem a mitigação, né, que, grosso modo, é aquilo que Porto Alegre tinha feito e poderia continuar a fazer e não fez. Mas, para todos os dois, você tem um corte de classe muito bem definido. A verdade é a seguinte: nenhum governo do planeta enfrenta a mudança climática porque os ricos não são afetados. Isso precisa ficar muito claro. Não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo oceano. Mas a classe trabalhadora está numa casquinha de nós e os caras estão no transatlântico. E vão continuar durante muito tempo. É preciso a humanidade chegar à beira da extinção para os ricos serem afetados nesse planeta. E por isso, os governos não vão fazer nada. Eu tenho um amigo que fala que a única... Os caras já perceberam, ele fala o seguinte... os grandes ricos, A gente tá falando dos ricos, os donos do mundo, eles já perceberam que deu merda. E para poder voltar atrás, só existem dois caminhos: a revolução ou o genocídio. E eles optaram pelo genocídio. Essa é uma síntese excelente, porque é exatamente isso que acontece. E, bicho, a nossa sociedade está ideologicamente preparada para isso. De boas. Vocês sabem tão bem quanto eu, a cada semana que passa, o movimento de solidariedade de massa com o que aconteceu no Rio Grande do Sul vai caindo até chegar na normalidade. Uhum. Assim como 700 mil mortos da Covid já são normais e ninguém lembra. O genocídio ele já está adaptado, ele já foi normalizado. E essa leitura está perfeita, é isso mesmo. Os caras optaram pelo genocídio, e o genocídio dá lucro, né? Para fazer a brincadeira que eu sempre gosto de fazer, lembre-se sempre das empresas que derivaram da gigante, a maior empresa química do mundo, a IG Farben, né, que fabricava lá o Zyklon B das câmaras de gás, porque se é Bayer, é bom. É bom. Pois é, aí é até essa coisa da normalização, né, dos números, como a gente normaliza, né? Eu me peguei pensando esses dias e olhei lá 200 mortos e mais 200, sei lá, um número que não chega a 400. Eu falei, caraca, não, nem é muito, assim, você olhar, né, pela destruição, 200 mil pessoas fora de casa, 300 cidades atingidas e tal. E aqui em Petrópolis, né, uma cidade só teve 200 e poucos mortos, Brumadinho com 300. Porque Aí você faz esse comparativo, é cruel pensar isso, tô aqui falando, mas enfim. Que no caso do Rio Grande do Sul, né, foi a questão da característica da enchente, né? A água subiu mais ou menos aos poucos, né? E não teve muita queda de barreira e desabamento. Petrópolis e Teresópolis em 2011 e Friburgo tiveram desabamento de uma hora para outra e deslizamento. Mas no Rio Grande do Sul, o problema é o depois. A gente não sabe essa cauda longa, né, o que vai provocar em termos de desestabilização de vidas. Da bacia hidrográfica. Não, mudança de bacia hidrográfica, desestabilização da vida. As pessoas perderam a casa, perderam a cidade. Não vão votar. A cidade acabou. Ninguém quer então, voltar. Essas vidas estão completamente desarticuladas, dezenas de milhares de vidas, e terras agriculturáveis que estão contaminadas e uma série de problemas de longo prazo. Mas eu cheguei a pensar, eu falei, caraca, pela dimensão, né, da tragédia, esperar. Eu falei, achei que até que isso ia mais. Aí tu fala, caraca, tipo, isso que eu tô contando a morte, né? Como se fosse como o último caso, né? Eu fui contar pessoas que morreram por dentro, digamos assim, né? Porque perderam tudo, perderam familiares, perderam a história. Essa cauda longa. Eu não sei nem como vai ser medido. Pois é. Isso. Lu, você tá com a bola. Você tem uma pergunta aí pra gente. Vocês estão falando aí, eu tô pensando numa coisa que, assim, desde que a gente falou, né, que ia fazer essa live sobre esse tema, eu acho que a gente precisa enfrentar também esse debate, né, de ecofascismo, que pega até parte da esquerda. Essa coisa de que, às vezes, é até mais fácil, né, imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo.
uma falta de perspectiva danada e que joga nas costas de quem mais sofre a responsabilidade para lidar com isso, né? Ou então, mas as pessoas poluem, mas não falta um letramento ambiental, né? Eu vi artigo da OIT falando, a gente tem que ter educação ambiental, como se fosse só isso que vai resolver, né? Eu acho que é importante, eu acho que a gente tem que se aprofundar no debate, porque vai muito além da métrica de carbono, inclusive a minha próxima pergunta para o Normando é sobre isso, mas é responsabilizar também quem deve ser responsabilizado e empoderar quem deve ser empoderado, que é quem mais sofre, sabe como resolver também. Eu sempre falo muito disso aqui, que eu acredito muito na organização da classe trabalhadora, porque eu acho que nós que temos a resposta. E aí, Normando, a gente sabe, né, que a emergência climática não diz respeito apenas ao aumento das temperaturas e aos eventos extremos, como as chuvas e enchentes que a gente tem visto. Quando a gente fala em trabalho e colapso ambiental, nós estamos diante de uma das contradições do capital, né, que é uma possível crise aí da suposta abundância produzida pela automação dos postos de trabalho e, ao mesmo tempo, uma ameaça de escassez, né, que é promovida pelos danos ao meio ambiente. Só que essa pauta, como eu disse, não se reduz às métricas de carbono, como querem os cabecinhas de planilha, né? Existem dinâmicas de poder e da política que tendem a assumir ou aparecer dependendo da conveniência de quem dá a notícia. Nós estamos falando de todo um debate, gente, sobre os modos de produção, por exemplo. Né? Falar de emergência climática é também falar da necessidade da reforma agrária, de garantir soberania alimentar, como o Fagner bem citou aqui, de restringir o uso de agrotóxicos que também atinge os trabalhadores do campo e aqueles que se alimentam dessa produção, enfrentar o agronegócio, enfim, né? Então, ontem mesmo a gente teve uma marcha da classe trabalhadora em Brasília e a transição justa e ecológica, assim como a reconstrução do Rio Grande do Sul, com proteção e amparo aos trabalhadores, estavam entre as pautas. Então, para a gente pensar também nas perspectivas deste enfrentamento, Normando, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, também, se quiser trazer, né, um pouco do que a gente já tem assegurado na legislação sobre proteção aos trabalhadores, o que mais que é possível reivindicar aí nesse médio prazo, para a gente aproveitar um pouco ainda da metade do governo Lula. Eu falo isso porque, assim, né, partindo agora da gente, já que a gente está falando de responsabilizar quem está comandando, que não está comandando nada. Então, partindo da gente, onde é que você acha que a gente deve centrar nossas forças? Caramba, Luara. Então vamos lá. Sabe, te ouvir é sensacional. E o início da tua fala, eu vou fazer um comentário préviozinho, porque no início da tua fala tem um elemento que falta à esquerda brasileira, mas falta à esquerda mundial, né? E até a gente tem que ser bastante elástico para falar em esquerda mundial, que de repente a gente está incluindo o Labour, o tradicional Labour da Inglaterra, que periga virar governo depois de 2 décadas, mas em cima de uma pauta neoliberal, para variar, e defendendo Israel, defendendo a Ucrânia, etc. E tal. Qual é o elemento que falta e que está presente na tua fala, que foi bastante iluminada por causa disso, na minha modesta opinião, que é a perspectiva. Tá? Na iconografia da esquerda, né, a gente tem a foice e o martelo representando união de classes e tal, mas a gente tem uma estrela, né? Tem uma estrelinha de 5 pontas ali, que não foi o PT que inventou, não foi a China do mal que inventou, já estava na iconografia da estrela. E aquilo ali significa o quê? Aquela estrela é uma não estrela, né, na astronomia, é Vênus. Mas por quê? Porque é Vésper, é a estrela da manhã, a estrela d'alva, é a que reflete a luz do sol e a gente vê. E o significado dela é o seguinte: cara, na noite mais tenebrosa, mais escura, Vênus está mostrando que vai nascer um dia, saca? Essa escuridão vai acabar. O que falta para a esquerda, eu faço essa crítica, fiz muito pesadamente na campanha do Haddad de 2018, que eu achei horrorosa do ponto de vista da condição, é apontar a utopia, apontar a perspectiva, apontar o não posto. Utopia virou palavrão. Aí você fala um pouco, e isso a gente tem que resgatar, tá? E o que a gente pode fazer hoje? Bom, o que a gente pode fazer hoje, eu acho que é mais do que lutar, seja pelo direito não posto, ou seja, por novas leis, ou mesmo pelo direito já posto, lutar pela efetividade das leis existentes. Porque tanto na pauta do trabalho quanto na pauta ambiental, a enorme maioria da legislação protecionista não é seguida. Tá? Então, a gente teria que lutar pelo direito já posto.
E mesmo que fosse seguida, seria insuficiente. E a gente teria que lutar por mais direitos, para pôr mais direitos. Só que essa luta ela tem que ser travada numa dimensão de conflito de classes muito mais ampla do que os grupos identitários que a gente está vendo, né, do que segmentos, né, de abordagem ecológica setorizada e não globalizada e descolada da perspectiva universalista, do interesse de todos, e não do grupo A, B ou C. Quem é que faz isso muito bem? Os banqueiros. Os banqueiros são excelentes em leitura de conjunturas, as análises conjunturais deles são muito precisas, costumam errar muito pouco, inclusive quando preveem as vitórias eleitorais da esquerda, e tem uma ótima consciência de classe, vão muito bem de consciência de classe, obrigado. A classe trabalhadora, infelizmente, não tem. A gente tem problemas graves. E aí a gente pode apontar um monte de razões, né, nessa disputa eleitoral. Como eu falei, o neoliberalismo ele vem sendo pregado desde o fim da década de 80, grosseiramente, e a ponto de, hoje em dia, aquilo que o Milei está fazendo na Argentina, vários analistas econômicos brasileiros dizem que é um experimento muito interessante que tem o potencial de dar certo, né? É apresentado com a mesma naturalização do que era o neoliberalismo da ditadura de Pinochet. Então a gente tem que travar essa disputa no todo, em cada segmento e no todo, mas fundamentalmente dentro de uma disputa de classe que não pode naturalizar um Brumadinho da vida, por exemplo. Isso. A gente cita, e abro parênteses para falar para o Caio que eu tive a mesma sacação de número, que é cruel quando a gente pensa assim, mas é verdade. Eu tive a mesma sacação de número com relação à tragédia do Rio Grande do Sul. A primeira coisa que me veio, as primeiras coisas foram o furacão Katrina, tá, que atingiu os pobres de Nova Orleans, tá, não atingiu os ricos, e aí foram 1.300 mortos por aí. A Serra Fluminense 2011, né, que foram mais de 1.000 mortos nas 4, 5 cidades afetadas, e na sequência, Brumadinho. Só que a gente não fala aquilo que é essencial, cara, sobre Brumadinho. Brumadinho é o maior acidente de trabalho da história do Brasil. E a gente trata como se fosse, não, é uma catástrofe ambiental, etc. e tal. Isso me lembra, sabe o quê? No ano de 2001, né, quando os caras estavam bombando para sucatear a Petrobras e vender, como o Pedro Parente fez, e depois o Castelo Branco fez também. E aí teve a plataforma que explodiu e afundou, matou 11 pessoas, P-36, mas teve o derrame de óleo na Baía da Guanabara. E os jornais estampavam era o biguá coberto de óleo, o siri coberto de óleo. Tá? O homem é parte da natureza, não dá para você fazer essa separação. Mas aquele biguá coberto de óleo era muito mais importante do que 11 pessoas que morreram. E a mesma coisa, o mesmo enfoque que a gente tem que se patrulhar quando fala de Brumadinho. Porque o corte de classe está definido. As vítimas eram trabalhadores, eram peões, estavam no seu ambiente de trabalho, e a maioria na hora do almoço, dentro do local de trabalho. E alguns nunca apareceram. E aí, residências eram de pessoas que trabalhavam e lá alguns também. Nunca apareceram. Sim, ainda tem, desaparecidos até hoje. Aliás, me surpreendi, tem coisa de 40 dias encontrado mais um corpo, né? Hoje, agora, 2024. E aí vamos para aquilo que eu acho que a gente tem que começar, né, da fala da Luara, que é uma coisa que une. Pode não ser muito civilizatório, pode não ser, sabe, o nirvana do zen budismo, não é o ecologicamente correto, mas minimamente, para unir as pessoas, você tem que provocar a indignação, aquela chama santa interior, e buscar os culpados, bicho. Cadê os culpados de Brumadinho? Cadê os prefeitos da Serra Fluminense? Como um prefeito de Teresópolis que embolsou literalmente a grana toda da proteção ambiental do município e ficou por isso mesmo. E cadê o senhor Leite? Cadê o outrozinho lá, né, o prefeito de Porto Alegre? Cara, porque se a gente não responsabilizar, se repete.
isso aí. É verdade que esses caras são só os títeres, Sim. são só os marionetezinhos conduzidos pelos ricos. Mas eles têm que pagar por isso, até como um sinal para os ricos. Exato. Como diz um amigo meu de Curitiba que eu gosto muito, o X, né, a classe trabalhadora está perdendo tudo. É hora de voltar a bater no dedo da burguesia para ver se pelo menos tira os anéis. Perfeito. Bem, a gente está encaminhando agora para o nosso final. Muito bom, né? Muito bom. Antes de me despedir aqui da mesa, vou dar aqui o recado, né? A plataforma Padrim tá chegando ao fim, a gente tem falado aí nas últimas semanas. A gente segue pedindo para vocês que nos apoiam por lá, migrar para Aurelo. Porém, a gente está negociando lá com o pessoal do Padrim, eles vão migrar o apoio do Padrim pro Apoia, apoia.se, né? Pro Apoia-se. Então, eles estão fazendo lá uma gambiarra lá qualquer, que quem é do Padrim, o Apoia-se vai fazer a migração, né? Vai incorporar o pessoal da plataforma do Padrim. Então, a gente continua pedindo, né? Que é mais fácil pra gente, é melhor pra gente que você saia do Padrim, vá pra Aurelo, mas se não der tempo, eu acho que acaba agora, final do mês, não tem problema. A gente está negociando lá, vai incorporar e vai abrir aí o Apoia-se do lado B. Se você não é apoiador e quer apoiar, a gente pede para que você vá em orelo.cc/lado B do Rio. Aí tem lá plano de R$10 e o plano de R$20. Você escolhe o que cabe no seu bolso, de toda forma, vai nos ajudar muito. A outra opção é fazer um Pix de quanto quiser e quando quiser para ladoBdoRio@yahoo.com. Você que é ouvinte do lado B fora do Brasil, pessoal aí internacional, desses países aí que não tem o Pix, você pode nos ajudar pelo aplicativo TapTapSend. É um aplicativo de transferência internacional bem simples, a gente já fez um teste aí com 2 apoiadores nossos. Ele basicamente, você vai fazer lá, botar seus dados e ele vai transferir como se fosse um Pix, cai na hora assim pra gente. Mas a gente precisa dar os dados, não é o mesmo Pix, não é a mesma conta, porque ele só pode CPF. Então você entra em contato com a gente para saber os nossos dados, você entra em contato lá pelas redes sociais, manda uma mensagem, ou pelo e-mail, que é o mesmo do Pix, lá do bdorio@yahoo.com, e a gente vai dar os dados e explicar para vocês, é bem simples. Duas pessoas já fizeram, 2 ouvintes já fizeram e acharam tranquilo, tá? E repetir o que a gente falou lá no começo, tá vindo novidade, vem programa novo no YouTube. Tá vindo site também, a gente vai voltar aí com o site para poder achar a gente de maneira mais fácil. O site vai ter um blogzinho pra gente de vez em quando poder escrever alguma coisa. Enfim, tá vindo aí, essa semana já vi, tá ficando bonitão. Tá vindo uma pesquisa, tá, galera? Também mês que vem a gente vai tentar colocar no ar uma pesquisa para os ouvintes, para as pessoas que seguem a gente, para as pessoas que conhecem a gente, para tentar entender o perfil, né? A gente tem uma ideia aí pelos aplicativos e tal, eles dão um perfil basicão, mas a gente quer entender um pouco mais quem são essas pessoas, né? Quem são os nossos apoiadores, quem são as pessoas que deixaram de apoiar a gente, quem são as pessoas que ouvem toda semana, ou que não ouvem toda semana e por quê. Enfim, vai vir uma pesquisa bem bacana. Então a gente continua, por isso tudo, a gente continua pedindo para você que pode nos apoiar, apoie a gente financeiramente e voltar a pedir que ajude as organizações e movimentos de confiança que estão atuando nas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Como o Normando falou, a tendência agora é baixar, né? Os influenciadores já não vão mais ter muito alcance, muito engajamento para ir lá e arrecadar os milhões, né? Então a gente indica o MST e o MTST para ajudar. O MST, o Pix é 09352141000148, tá? É o CNPJ do Instituto Brasileiro de Solidariedade. Qualquer dúvida, joga aí que não vai achar aí na internet. Já do MTST, o Pix é enchente@apoia.se, né? Eu me emociono muito ao ver as primeiras imagens que eu vi do pessoal das cozinhas solidárias do MTST e o pessoal do campo do MST. Me emociona muito, porque são pessoas que estão nessa luta da solidariedade há muito tempo, né? Elas não esperam vir numa tragédia. E o Eduardo Leite agradeceu o Elon Musk por ter mandado meia dúzia de antenas. Enfim, ideológicos somos nós, né? De toda forma, me emociona... Militante. Pois é, me emociona muito, porque são pessoas... Pois é. São pessoas que estão lá nessa luta da solidariedade, são elas que eu começo
a partir dessas pessoas, que algumas a gente conhece, a gente tem contato, outras por ver mesmo nas redes, que eu ainda acredito num mundo melhor, assim. São as pessoas, outro dia me perguntaram, pô, Caio, como é que ainda acredita? Cara, tem gente que deixou a vida, a vida nossa, burguesa, né? A vida nossa, né? Pequena De burguesa. jantar, de almoçar, de ir pra um lugar, de ver um filme. E tá lá, na linha de frente. E não agora, não. Agora só não. Que agora teve até mais. Então, há As 20, pessoas que 30 estão anos. vivendo a vida assim, né? Por elas que eu não posso deixar de estar aqui, de acreditar, né? Imagina. No ar-condicionado, pô. Então, me emociona muito. A gente acha que quem puder, evidentemente, sabe, cada um sabe onde o calo tá apertando. Mas tirar essa merrequinha aí, né, pô? É uma cerveja que se tire, 2 cervejas, uma pizza, uma Coca-Cola. Já ajuda, porque essas pessoas são, de fato, pessoas que estão na linha de frente, que fazem a gente acreditar que há um mundo possível onde o planeta esteja aí ainda pra gente, né? Um mundo de solidariedade, um mundo de pessoas iguais. Normando, muito obrigado. A gente gosta muito de bater o papo. Tava aqui falando com os meninos em off e com a Luara em off também, aqui no nosso Zap, que eu já tive o prazer de almoçar com você. E é um barato, porque é isso. São conversas muito, muito ricas, né? De conhecimento teórico, mas também de conhecimento prático. E tê-lo aqui na nossa bancada é mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo, nossa audiência, né, o quão boa cabeça de formulação de ideias você é. Então é muito legal estar aqui contigo. Muito obrigado. Pois é. Ainda tem, você sabe que você isso chama muita atenção das pessoas, né? Eu te falei sobre isso, né? Falei para você, né? O Marcelo Tais e o Pondé destruíram aquele mito do careca de óculos que é inteligente. Então, isso não rola mais. Não, mas ô Normando, pra cada Marcelo Tais e Pondé, existe um Normando Rodrigues e um Antônio Abujanra. Entendeu? Então, os carecas ainda estão em alta. Não, e os vídeos do Normando bombaram, evidentemente, o conteúdo, ele é essa pessoa mesmo, muito, muito boa de conversar. Mas aí tu viu os comentários das pessoas, né? Tipo assim, quem é esse Xandão aí? Parece os mais de esquerda, né? Falando do Xandão, pô, o Xandão da esquerda. E a galera da direita, sei lá o que, do careca. É muito engraçado, né? Como a questão visual do Normando chama atenção. E é bom. Vou trabalhar mais. Não, isso é bom, né? Porque aí a gente consegue, as pessoas prestam atenção no conteúdo, né? Fazer o quê? Se é assim que a era da imagem funciona, né, Normando? É assim que a gente trabalha. Muito obrigado, meu camarada. Foi ótimo estar com você. Eu que agradeço, gente. É uma alegria sempre estar aqui com vocês. O momento é sério, os temas todos são muito sérios. A gente está falando de coisas apocalípticas, mas aí, ó, na boa, não queremos ser chato, jurássico, dogmático, mas tem uma frasezinha lá daquele alemão barbudo, do Carlos Henrique, né, que dizia o seguinte, que a humanidade nunca se propôs um problema que não pudesse resolver, cara. E talvez gere mais angústia na gente que acumula um pouquinho de conhecimento a mais, é a percepção de que dá para resolver. Pois é. Né? Isso é que dá mais angústia. Mas é isso, cara. Está dentro da nossa esfera de possibilidades e a gente vai superar isso. Né? Eventualmente a gente vai assar um bilionário aqui, um trilionário ali e tal, Isso é mas ideal. Vamos chegar lá. Obrigadão pela lembrança, é um prazer enorme estar com vocês. E, vamos marcar a gravação especial do lado B em Pendo Jungle, Niterói. Olha aí, nesse fundo aí maravilhoso, esse backdrop aí que você comprou na Shopee por R$10, né? 9,99. Indicação do Carlos Bolsonaro. Não vai cair não, né? Bem, antes de... Foi taxada? Antes de despedir aqui dos meus companheiros de mesa, relembrar você, galera, deixar o like, tá? A gente até acabou nem lendo muitas mensagens aqui, enquanto eles vão falando, eu vou ler aqui se tem alguma mensagem legal. Diz aí de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Deixa o like, gente, por favor. Se você tá vendo depois, a nossa audiência aumenta muito da galera que vê gravado. Deixa seu comentário, feedback, vai engajar. Ajuda a gente também a formular, como eu falei, a gente tá formulando aí um novo programa, ver o que a gente pode acertar na parte técnica, enfim. Compartilhar nas redes, mandar aí, a gente precisou mudar o link, né, que a gente divulgou hoje. Então, de repente, alguém perdeu, compartilha naquele grupo de Zap lá da galera. Pra gente é muito importante, tá? Fagner, bye bye, tchau, tchau.
Pô, agradecer todo mundo, né, que ficou com a gente, agradecer o Normando, foi bem bacana. Falei do Abu Janra aqui e de verdade me senti naquele programa Provocações, não com o mesmo talento para provocar que o Abu Janra tinha, obviamente, mas me senti. Sempre bom ter um debate de alto nível aqui sobre um tema que está na ordem, vários temas que estão na ordem do dia. E é isso, foi bem bacana mesmo. Foi um belo respiro para dias tão pesados que a gente está vivendo. Semana que vem a gente está de volta. É isso. Daniel Soares, boa noite. Lembrar também que você falou aí do MST, do MTST, os Correios estão recebendo também doações físicas, né, em agências. Lembrando que os Correios continuam entregando, né, no Rio Grande do Sul, ao contrário de empresas de entrega nunca parou, privadas, né? Exatamente. E tem a logística adequada para chegar em quase todos os cantos onde precisa. Valeu, foi um ótimo programa, até semana que vem. Luara, Daniel roubou seu boa noite. Meu boa noite de correio. Não, é sempre bom lembrarem, mais pessoas lembrarem, né? Agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Agradecer também, Normando, vou devolver o elogio. É sempre muito bom te ouvir. É sempre bom ouvir gente que tem boas referências, porque a gente, nesse mundo de informações, as pessoas acabam usando um pouquinho, bebendo um pouquinho de tudo, mas de forma muito superficial. Eu acho que o Normando traz sempre pra gente muito conteúdo de uma forma tão bem articulada que a gente consegue aqui absorver legal, fazer isso aqui girar. Na hora que compartilho também, sempre recebemos um feedback muito legal das pessoas que ouvem. E já que o Daniel já falou da importância de fortalecer uma empresa pública de logística, serviços logísticos e postais, eu vou aproveitar para deixar um abraço especial para minha família que está aqui toda online. Então, mamãe está assistindo, beijo. Meu pai também, beijão, pai. A minha avó, não sei se está acordada nessa hora, mas na última live ela me disse que eu não mandei beijo para ela. Então, beijo, vovó, porque eu sei que você vai ver depois e vai me falar. E eu não falei nenhum palavrão. Não teve, então, ninguém falou, acho. Acho que a gente se segurou. Então, um beijo aí pra família da nossa Luara. Aqui o pessoal falando, né? Mariana Arantes, o Rafael Thompson de Niterói, o Odilon Miranda Júnior, o nosso Guga Novaes, disse que começou e tá vendo, vai ver depois. Então, um abraço do Guga amanhã. E o Pedro Barreto, aqui. O Pedro Barreto disse que esse é um dos melhores de lá do B que eu já acompanhei. Pra você ver o alto nível, a gente só faz programa. E só uma correção, né? Que semana que vem a gente não tá aqui, só na outra. É verdade, semana que vem gente. É feriado. Semana que vem é feriado, tá? Não tem lá do B, então a gente já avisa logo. A gente também merece um feriadinho. Da Igreja Católica, Porcos a gente tristes. só quer o vinho, o feriado e os pecados. E o pão. Então, obrigado a todos que estão aqui na live, fica até agora. O pessoal que está ouvindo no podcast também. Se você está ouvindo no podcast, tem o aplicativo que você ouve, consegue avaliar e tal. Avalia pra gente, deixa comentário, enfim. Engaja a gente, que pra gente é muito bom. A gente volta, então, da outra semana, sem ser essa a outra, com um programa especial. A gente vai fazer um programa especial do Jura, né, com a UERJ. Aqui a gente vai receber aqui um convidado muito especial para falar sobre Moçambique, enfim. Então, aquele programa que a gente faz anualmente é o terceiro sobre ano reforma agrária, né? É a jornada universitária da reforma agrária. A gente vai fazer. E a gente vai ter um convidado de Moçambique e tem, quem sabe, um convidado brasileiro bem importante para fazer uma dobradinha também. A gente tá negociando. Alô, Stedler. Tá bom? Gente, valeu, muito obrigado. Lá do B volta, então, daqui a 2 semanas. Muito obrigado a quem acompanhou. Tchau, tchau. Foi. Não passa disso, não me engana, que eu sou sul-americano, de Feira de Santana, avisa americana, não acredito no Obama, revolucionário, Guevara, conhece a liberdade sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade, vamos que vamos, eu vou traçando vários planos, vou seguir cantarolando pra poder contra-atacar, eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar, traçando vários planos pra poder contra-atacar, eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar.
pega. Quem fugiu, justiça é cega. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Inflama, inflama. Não passa disso, não me engana. Inflama, inflama. Esta ciudad la propiedad del señor Matanza. Esta ciudad la propiedad del señor Matanza. Esa olla, esa mina y esa finca y ese bar, ese paramilitar son propiedad del señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese sapo, el sindicato y el obispo, el general son propiedad del señor Matanza. Buenas jineteras y alcohol está bajo control. La escuela y el monte de piedad son propiedad del señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será. Decide quién lo apaga, dice quién vivirá. Y vinieron que lo llevan y se van. Lo que matan, pam, pam, son propiedad del señor Matanza. A minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte. Nas veias abertas da América Latina tem fogo cruzado queimando nas esquinas. Golpe de estado ao som da carabina e fuzil. Se a justiça é cega, a gente pega. Quem fugiu, justiça é cega. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Justiça é cega. Eu quero contra-atacar. Justiça é cega. Contra-atacar. Inflama, difama. Não passa disso, não me engana. Inflama, difama. E mais a gente não se engana. A minero llevan pa'l monte. 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 Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.